tenho prova de cálculo essa semana, então o vídeo de hoje teria que ser uma coisa mais curta, não necessariamente de fazer, porque provavelmente isso aqui vai ser bem longo, mas principalmente de editar. Então esse formato aqui é completamente diferente de qualquer outra coisa que eu tenho feito nos últimos, na longa extensão de 2 meses desse canal. A minha irmã tá tocando agora, e ela tá tocando tem 2 horas, então eu não sei se vai dar pra escutar ou não, se vai ficar bom ou não. E eu vou cortar agora pra descobrir, mas de qualquer forma vai aparecer. Definitivamente quando a minha irmã tocar vai aparecer. Mas enfim, se você já viu o nome desse vídeo, ele é um vídeo mais sociológico, entre aspas. Aí agora tá, qual que é a relevância disso pro canal? Porque esse aqui, mais do que um canal de astronomia, igual eu já falei muitas vezes, ele é um canal de física, é um canal de ciência. E eu sou uma pessoa que gosta de ciência, desde sempre. Então, eu acho relativamente relevante, principalmente porque tem muito a ver comigo e com, porque eu decidi fazer física no fim das contas, porque eu decidi começar o Astros e Gatos e etc. Então, eu pretendo dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira é a parte de depoimento, então é só, falando. E, obviamente, eu vou refletir um pouquinho e tal. E a segunda vai ser, eu acho que se eu aproximar o microfone, aí vai ficar melhor de escutar. Mas, enfim, eu tô um pouco gripada, perdão, porque minha voz tá bem rouca. E a segunda parte vai ser a parte de reflexão mesmo, a parte cabeça, a parte com análise sociológica, de livro que eu li, blá blá blá. Então, é isso. Eu pretendo deixar, algumas coisas abertas e amplas o suficiente pra, não ser muito específico, porque se for muito específico, aí vai ser meio paia pra todo mundo e tal. Mas, qualquer pessoa que me conhece provavelmente vai saber, sei lá, exatamente em cada momento que eu tô falando, o que aconteceu e tal. Algo que, é bem presente, assim, nas pessoas que têm mais ou menos a minha idade, é o fato de que, reformulando, nas pessoas que têm mais ou menos a minha idade e que gostam de ciências, a maioria delas vai te dizer que o interesse, mais brutal, mais cru em ciências começou na pandemia. Porque a gente tava trancado em casa e tal, e comigo não foi diferente. Eu comecei a estudar, ciências mais e tal, óbvio que eu já gostava antes, mas eu tive um interesse muito mais forte na época da pandemia. Então, foi onde eu comecei a estudar e a fazer a Olimpíada. Então, eu tava no 8º ano, eu tinha 13 anos, que é uma idade muito complicada na vida de qualquer garota. Eu não sabia nada, basicamente. Eu era boa na escola, mas hoje em dia eu percebo que, eu não sabia nada, assim. Eu fui descobrindo, eu aprendi matemática até, o fim do 3º do ensino médio, física também, química, tudo isso em, 6 meses, porque eu tinha que começar o conteúdo da Olimpíada e eu tinha que começar a aprender cálculo. Então, eu enlouqueci muito nessa época, eu me isolei, não só socialmente por causa da pandemia, mas, eu me isolei psicologicamente das pessoas. Então, eu tava, sei lá, na minha casa com minha família, mas eu era, distante psicologicamente de todo mundo, porque, eu enlouqueci com essa lógica da produtividade que pertence ao capitalismo tardio, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou viver no meio da floresta, sendo que não podia sair de casa? Aí, tá. Naquela época, eu já notava uma coisa que, hoje em dia, eu não sei se é porque eu era muito nova ou se era por conta do tema desse vídeo de fato, mas eu sempre notei que as pessoas, comparada com as outras, que eu era muito descredibilizada. Então, parecia que eu sempre tinha que continuar me provando e me provando e me provando. Com o tempo, isso foi, desencadeando uma ansiedade muito forte em mim. Então, quando as cobranças, quando você tem muitas cobranças do lado de fora da sua cabeça, mesmo quando tá silêncio do lado de fora, o lado de dentro começa a falar. Então, com o tempo, eu comecei a me cobrar muito. Então, eu fui de uma pessoa louca pra uma pessoa louca e muito bitolada e muito paranoica e tal. E eu tenho problema com isso até hoje, inclusive. Eu acho que todo mundo tem algum problema que criou na pandemia, mas esse é o meu. Aí, hoje em dia, que nem eu falei, eu não sei se é porque eu tinha 13 anos, então, eu fazia com 13 anos Olimpíadas junto com, o pessoal do 3º do ensino médio. Mas, eu tinha, eu sabia as coisas,
Eu sempre falo, tipo, porque eu falei no vídeo de trigonometria esférica que eu tinha muita dificuldade no começo. Mas eu tinha muita dificuldade com trigonometria esférica, não apenas porque é uma matéria muito difícil, tipo, de fato, é algo que é bem difícil de visualizar, que, tipo, quebra toda a geometria euclidiana que a gente aprende sempre e vê sempre, mas também, principalmente, porque eu aprendi trigonometria esférica quando eu tava no 8º ano e eu não sabia trigonometria. Então, tipo, eu tive que aprender tudo no mesmo balaio, porque, por alguma razão, eu me convenci que eu tinha que, tipo, chegar no nível mais alto possível. E, claramente, tipo, isso não é verdade. Tipo, hoje em dia eu percebo. Mas, tudo isso tem a ver com, tipo, algo que eu fui perceber depois que eu cresci. Tipo, não só depois que eu cresci, mas depois que eu entrei, de fato, no meio das Olimpíadas presencial. Que é uma coisa que... Eu não sei se eu vou cortar esse vídeo. Eu acho que não. Porque todo ponto é que eu não quero ter que ter muito trabalho com edição. Porque o meu computador tá horrível, ele não tá abrindo o editor de vídeo. E vai ser um parto. E eu preciso estudar pra cálculo 1. Então, tipo, isso é algo que eu percebi depois. Mas que é algo muito... Eu percebi depois, não. Eu percebi... Tipo, eu acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha uns 15 anos. E eu percebi que essa lógica da, tipo, cobrança extrema, e não só uma cobrança extrema, uma cobrança extremamente extrema, que é algo de, tipo, de perder cabelo, de, sei lá, de enlouquecer completamente, de ficar sem tomar banho pra estudar e tal, é algo muito presente nas mulheres. Tipo, é algo, assim, absurda a diferença. Nós somos pessoas, tipo, no geral, que a gente se cobra muito mais, a gente acaba virando muito mais responsável e tomando todo o peso do mundo nas nossas costas, e tentando ajudar todo mundo, e se ajudar, e ser a melhor, e tal. Só que, tipo, na minha cabeça, naquela época, isso era algo de mim. E que eu pensava que eu era doida. Só que aí, depois eu vou puxar essa parte para as reflexões. Só que futuramente, eu percebi que isso era, tipo, algo que foi, assim, bombardeado na minha cabeça, no nível extremo, tipo, do mundo à minha volta. E de como, tipo, você precisa se moldar pro mundo à sua volta, porque... é a vida. Aí, eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, lembrei. Aí foi isso, acabou a pandemia, mudei de escola e tal, blá 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 blá. E eu mudei de escola, eu mudei de ambiente, mas os meus problemas mudaram comigo. Então, tipo, só que quando eu mudei de escola por um objetivo, porque eu queria, tipo, ir e me focar nas Olimpíadas. E algo que era, tipo, a minha fonte principal de ansiedade, eu tornei a fonte principal da minha ansiedade na coisa principal da minha vida. Eita, a luz piscou. Na coisa principal da minha vida. E, tipo assim, isso é, no geral, algo bem normalizado, assim, nas exatas. Tipo, tem muitos problemas aqui que eu vou dizer que não são só problemas sociais, são problemas das exatas. Tipo, por isso que o vídeo vai ser sobre as exatas, porque eu não tenho experiência pra falar sobre, tipo, o mundo no geral. E, tipo, provavelmente, tipo, vai ter alguém que esteja vendo, sei lá, de alguma outra pessoa, que esteja falando, tipo, nossa, essa menina tá no primeiro semestre da faculdade de física. Do que ela tá falando? Porque eu só tenho, tipo, sei lá, 4 meses, de fato, com experiência nas exatas. Mas eu tenho 18 anos de vida. E eu tô, tipo, no meio, de fato, desde os meus 13 anos. E, tipo, eu já ouvi muitos absurdos. E quando começou o presencial, tipo assim, eu me interessava por ciência. Mas eu amava matemática. Tipo, eu comecei, de fato, nas Olimpíadas porque eu era muito boa em matemática. Então, tipo, e eu acho que a maioria das pessoas das exatas começa assim, na real. Tipo, porque descobrir um talento em matemática é uma coisa muito mais fácil do que descobrir um talento em qualquer outra matéria. Então, tipo, se você já tem uma predisposição ao raciocínio lógico matemático, é muito mais fácil, tipo, um professor de matemática ou um professor de física olhar pra você e falar, tipo, putz, essa pessoa aqui tem talento. Então, tipo, muitas pessoas provavelmente têm essa mesma trajetória, pessoas das exatas, que é tipo, eu gostava de matemática antes, depois eu descobri que na real eu não gostava de matemática, eu gostava de física, foi o meu caso. Mas, tipo, eu comecei na matemática. Com o tempo, tipo, na época da pandemia a gente tinha percebido isso, só que quando eu voltei pro presencial, isso foi, tipo, um nível extremo, ao ponto que eu larguei a matemática, literalmente, foi que, tipo, as pessoas nas exatas são muito machistas. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, e a um nível, assim, que chega a ser... Tipo... E eu não sei se isso é algo, tipo... Eu sei que isso é algo das exatas, mas eu não sei se esse nível extremo tá só nas exatas ou se tem a ver com o avanço do conservadorismo e blá 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 blá. Mas, tipo... Tem toda essa questão de, a mulher tá saindo desse papel mais tradicional e, tipo, isso quebra, e eu vou falar mais pra frente, isso quebra toda a lógica do exército de reserva e tal. E, tipo,
as pessoas, elas... E, tipo, que nem eu falei, em muitas ocasiões, eu era a única menina do lugar. E, tipo, eu não sou uma pessoa que eu sou 100% um estereótipo de qualquer coisa. Então, tipo, sei lá, apesar de eu ser uma pessoa mais, tipo, meio masculinizada pelo ponto de vista social, obviamente, tal, tenho cabelo tudo curto e tal, eu não sou uma pessoa estereotipada. Então, tipo, sei lá, eu uso rosa às vezes, a minha cor favorita é rosa, inclusive. Tipo, eu pinto as unhas, eu falo sobre maquiagem, sobre gatinhos, etc. Então, tipo, o ponto é que mudou completamente o fato de que eu fui de uma pessoa que eu me sentia como uma alienígena pra ser colocada como uma alienígena. Então, tipo, no geral, eu era assim, muito tratada como... Acho que a melhor palavra é essa, como um extraterrestre. Como, tipo, uma pessoa que é quase que um consenso que não pertence àquele lugar. E, tipo, se tem uma coisa no mundo que faz você desistir de alguma coisa, mais do que qualquer outra dificuldade, é você sentir que você não pertence. E, tipo, sentir que você não pertence não no sentido de, tipo, putz, não me identifico e tal. Sentir que tudo ao seu redor tá falando você não merece estar aqui. Então, tipo, no geral, Nossa, perdi completamente a linha de raciocínio, eu acho. No geral, tipo, o que eu sentia muito era justamente, tipo, essa mensagem. Você não deveria estar aqui. Você não pertence aqui. E eu larguei a matemática. O que no fundo foi até bom, porque eu descobri que o que eu gostava, que nem eu falei, não era exatamente matemática. Eu gostava da matemática quando ela virava física. Tipo, eu gostava de problemas na prática e tal, não no sentido da engenharia, mas tipo, sei lá. Eu gostava da matemática quando era sobre, tipo, putz, função quadrática. Quando eu derrubo uma bolinha no chão, a coisa do espaço dela não é linear, é quadrática e tal. Tanto que, tipo, atualmente as matérias de matemática na faculdade são as que eu mais gosto de estudar, assim. Mas enfim, no final foi bom. Só que Ai, peraí. Perdão. Toda essa parte foi pra falar sobre uma coisa que eu percebo muito crescendo na internet, que é o I'm Just a Girl. E eu gosto muito do I'm Just a Girl, porque às vezes eu penso isso também. Tipo, é engraçadinho. Só que tem muito de, tipo... Existe um grande movimento de trazer as mulheres como pessoas naturalmente burras. E não só burras, mas como pessoas que têm um raciocínio lógico pior. Dada toda essa história que eu contei, será que as mulheres são naturalmente mais burras ou naturalmente piores em exatas, em ciência, em matemática? Ou será que quando a gente se insere nesse meio, que tem todo tipo de barreira para você entrar, no geral, quando você consegue entrar lá, você é tratada como um extraterrestre, as pessoas são super antipáticas com você, e, tipo, não é coisa de, era algo que eu sou uma pessoa, no geral, muito simpática. E, sei lá, era algo que talvez eu estivesse esperando que as pessoas fossem naturalmente simpáticas comigo, tal qual eu sou com elas. Não. Era, tipo, sempre foi muito visível a diferença de tratamento. E, tipo... será que... E eu vou aprofundar isso um pouco mais pra frente. Mas será que é algo natural? Que, tipo, as mulheres são piores e não, tipo, algo socialmente construído e que... Não só quando a gente é criança, né? Porque, tipo, no meu caso, eu tive tudo quanto é tipo de estímulo pra gostar de matemática, gostar de ciência e tal. A minha mãe, inclusive, tipo, ela sempre gostou muito de me ensinar coisa de matemática, coisa de ciência. Meu pai sempre gostou muito de mostrar coisa de ciência. Eu vinha muito desenho de ciência. Eu brincava muito, e, tipo, então... Eu gostava de, sei lá, brincar de boneca. Mas, tipo, ninguém nunca me reduziu só a isso. E eu fico pensando, tipo, se eu, que nunca, tipo, ninguém nunca chegou pra mim quando eu era criança e me falou, tipo, não faça isso é coisa de menino. Nesse sentido de, tipo, estudar, gostar de matemática e tal. Só que essa é uma experiência que a maioria das mulheres tem. E, tipo, eu nunca tive isso quando eu era criança. Eu virei adolescente, eu gosto de matemática, eu gosto de ciências, eu me inseri nesse ambiente, que já é um ambiente muito difícil, que nem eu falei. Chegando lá, você é completamente desprezado. Então, tipo, será que os números de mulheres nas faculdades de engenharia, nas faculdades de matemática, nas faculdades de física, são realmente porque a gente é pior? Porque, assim, você pode conversar com qualquer pessoa de últimos semestres, e as pessoas sempre falam que entram poucas meninas, mas essas meninas se formam. E, tipo, se formar numa faculdade de exatas, pra quem não é de exatas, se formar numa faculdade de exatas é uma coisa muito difícil. Tipo, conhecidamente são faculdades com um nível de evasão muito alto, porque são
por diversas razões. Uma delas é porque o curso é difícil. Tipo, é naturalmente um curso difícil. São matérias difíceis. Matemática é difícil, física é difícil. Não importa o quanto você goste, é difícil. Será que nós somos realmente, tipo, piores? Nós somos menos dedicadas? Nós somos mais fúteis? Ou será que a gente chega nos lugares e a gente não tem nenhuma recepção? Recepção no sentido de, tipo, da gente ser desprezada mesmo. Aí tá. Isso porque eu larguei a matemática. Só que eu larguei a matemática e eu amava física. E, tipo, eu tinha um amigo que fazia Olimpíada de Física comigo. E, tipo, nós éramos, assim, muito parceiros. Ele foi, tipo, parte da razão pela qual eu não desisti da Olimpíada de Física. E, tipo, mesmo que eu gostasse muito, porque, tipo, tá, eu fiz muitos amigos. Muitos amigos. Pessoas muito incríveis. Só que, tipo, um problema muito forte é que as pessoas, tipo, no geral, ou elas são muito receptivas, ou elas são muito ruins. Tipo, são pessoas muito ruins comigo, porque eu era mulher. Tipo, não faz sentido nenhum do ponto de vista lógico. Porque, tipo, eu não sei se as pessoas conscientemente são, tipo, machistas e tal, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas, enfim, isso era mais ou menos primeiro, segundo ano do ensino médio. Uma coisa interessante é que na astronomia eu tive uma experiência bem melhor, porque na astronomia tem mais mulheres. Tipo, tem bem menos mulheres do que, tipo, 50%. Deve ter, tipo, sei lá, 20%. Mas tem bem mais mulheres. Bem mais mulheres. E, tipo, a minha experiência foi muito melhor. Tipo, as pessoas não me tratavam diferente porque eu era mulher. Simplesmente porque eu não era a única mulher no ambiente, não era um bicho de 7 cabeças. Ninguém agia como se eu não pertencesse nos lugares. Aí, beleza. Eu fui no banheiro e ligar a luz, mas talvez a luz não faça diferença nenhuma. A minha voz, depois de falar por quase 20 minutos, ela já tá em total estado de frangalho, só que eu me comprometi a sempre postar até segunda-feira. Então esse vídeo vai sair. Aí, enfim, apesar de todos os pesares, apesar de todas as loucuras, eu decidi fazer física. Só que, apesar de eu ter decidido fazer física, foi uma decisão que, tipo, eu demorei até os 45 do segundo tempo pra fazer. Por quê? Porque eu tive antes disso, tipo, bem antes disso não, tipo, logo antes disso, uma experiência muito ruim com a física e com o machismo da física. Que é a razão pela qual eu tô fazendo esse vídeo. Aí tá. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Agora. Porque eu gosto muito do Ney Matogrosso. Então, tipo, lançou o filme dele recentemente, né? Homem com H. E eu fui ver com a minha mãe e tal, gostei muito. Aí tem a música no fim do filme, que acho que é Botar Meu Bloco na Rua, coisa assim. E, tipo, aí eu fui escutar, tipo, faz muito tempo que eu não escuto e tal, acho que é de 2019. Aí. Meu Deus, minha gripe tá horrível. Aí tem um trecho em específico que ele fala um bagulho que é tipo, tem quem diga que, tipo assim, Nossa, não lembro direito, vou olhar. Lembrei. Tem quem diga que não é minha culpa, mas que eu dei bobeira. E, tipo, era muito como. Aí eu ouvi, né? E eu lembrei que era muito como eu me sentia na época. Tipo, não na época, mas, tipo, logo que terminou, assim, no geral. Que era, tipo, eu senti exatamente isso. Eu sabia que não era minha culpa, voluntariamente eu sabia. Tipo, voluntariamente não. Conscientemente eu sabia que não era minha culpa. Mas eu sentia que, tipo, falar pra uma pessoa não é sua culpa, mas você deu bobeira, é falar que a culpa. Minhas filhas estão fazendo um coraçãozinho bonitinho. Falar pra uma pessoa que não é culpa dela, mas que ela deu bobeira, é literalmente falar pra pessoa que é sua culpa. Então, tipo, eu carreguei aquele peso do não é minha culpa, mas eu dei bobeira por muito tempo. Tipo, eu sinto que eu só me desvencilhei dele recentemente, assim. Aí eu decidi que, tipo. E na época, eu tive uma conversa que, tipo. Aquela conversa, inclusive, pessoa que teve essa conversa comigo, não vou citar por nome, mas você sabe quem é você se você tá vendo. E essa conversa me segurou emocionalmente por meses. Mas que, tipo, eu não podia desistir. Tipo, a pessoa me falou, né? Que eu não podia desistir e que eu tinha que fazer alguma coisa com, tipo, tudo que tinha acontecido comigo. Porque no ano anterior, tinha acontecido com outra menina. E ela fez alguma coisa. E a minha experiência foi ruim, mas a dela foi bem pior. Então, tipo, só que eu não fiz nada. Eu simplesmente, tipo, até agora, eu considero isso fazer alguma coisa. Não vai ter nenhum impacto, provavelmente, né? Mas, tipo, eu não fiz nada na época. Simplesmente porque, tipo, eu tava, assim, destroçada. Tipo. Então, tipo, na época, que nem eu já falei várias vezes, eu não fiz nada.
Só que esse sentimento de eu tenho que fazer alguma coisa, em algum ponto, sempre me seguiu. E, tipo, fazer esse vídeo pro meu canal de menos de 100 inscritos é fazer alguma coisa, eu acho. Então, se você tá vendo esse vídeo não porque você é do público do Astros e Gatos, e sim porque você pesquisou sobre, tipo, a misoginia nas exatas, e você, sei lá, sofreu com isso ou tem medo disso, e você tá vendo esse vídeo, por isso. Tipo, essa parte do depoimento vai ser bem longa e tal. Eu acho que no começo eu vou colocar a minutagem no qual o depoimento acaba e as reflexões começam, mas, enfim, tipo, eu sempre tive esse sentimento do eu dei bobeira. Só que o ponto principal é que, e aí vem parte da minha mensagem, que é que, tipo, não tem como você, tipo, quando você tem o exterior, tipo, todas as pessoas ao seu redor te falando que você é uma porcaria e que nada que você faz é bom e que, tipo, as pessoas te desprezam por algo que você não consegue controlar. Porque, tipo assim, eu não vou parar de ser mulher, certo? Tipo, não tem como, sei lá, se as pessoas me oprimissem porque, sei lá, eu tenho cabelo colorido. Não tenho cabelo colorido mas, tipo, porque eu tenho cabelo colorido. Eu posso ir lá e pintar meu cabelo. Só que, tipo, isso é algo que eu não posso mudar que eu sou mulher. Uma pessoa negra não pode mudar que ela é negra. Uma pessoa LGBT não pode mudar que ela é LGBT, mesmo que ela mude, tipo, tente controlar, sei lá, alguns trejeitos, ela não pode mudar. E, tipo, você ter as fontes de fora te dizendo o tempo todo que você, tipo, é uma porcaria e que você não vale nada e que nada que você faz é bom o suficiente por causa de uma coisa que você não pode controlar, é algo que te mata. Tipo, não é que mata seu ego, mata seu orgulho, é algo que te mata. Tipo, porque tira todo. Tipo, tira todo o seu brilho, sabe? Tipo, porque eu tentei me apagar muito naquela época. Tipo, como me apagar, tipo, todas as pessoas que me conheciam viam que eu estava apagada, assim. Aí. E tipo, um caos interessante que eu acho que explicita bem como, tipo, não é coisa da minha cabeça, não é coisa de, tipo, da cabeça de todas as mulheres ao mesmo tempo, foi um caos que aconteceu na Internacional, que eu fui. Tiveram 5 fights, certo? Na PT, pra quem não conhece. É uma competição de física que eu participei, e que você tem, tipo, debates de física e tal. E você tinha, tipo, 5 debates na Internacional em 4 dias. Princípio da Casa dos Pombos, né? Um dia tiveram 2. Nos 3 dias que teve só um fight, que são esse debate de novo, nos dias que tiveram só um fight, eu fui de vestido ou saia e salto alto. Porém, nesse único dia que tiveram 2 fights, eu tava muito estressada. Então eu tava com dor nas costas já no começo do dia. No fim do dia eu fiquei pior ainda. Mas aí, em vez de ir de saia, que nem eu costumava ir, apesar de estar muito, muito, muito calor, eu fui de calça social, coturno, ou seja, parece um sapato social de longe, né? Calça social, coturno, camisa e terno. E tipo assim, eu fui. No começo de cada fight, você se apresenta, né? E eu era a capitã do time. Então, tipo, eu levantava e eu falava: Oi, eu sou a Ana Bandeira, eu sou a capitã do time Brasil, esses aqui são fulano, ciclano, beltrano, bom fight. Então, todas as pessoas que estavam presentes na sala sabiam que eu era a capitã. Tipo assim, não tem como você não saber. Eu prestava atenção e eu sabia quem eram os capitães. E em alguns momentos, tipo, as pessoas tinham que ir se comunicar com os capitães, né? Aí, nesse único dia que eu fui de, tipo... Eu não sei como explicar, mas, tipo, de fato, tipo, eu tá entre eu estar de saia e salto alto. E as minhas camisetas, elas sempre eram, tipo, bonitinhas. Nos outros dias eu tava de maquiagem e tal. Nesse único dia que eu fui com, tipo, mimetizando, entre aspas, um pouco mais o que se espera dos homens, eu fui imensamente mais bem tratada. Tipo, sei lá, eu me sentia, tipo, uma pessoa à parte. Então, tipo, ninguém vinha falar comigo. As pessoas falavam com os outros membros da minha equipe e eu tinha que falar, eu que sou a capitã. E, tipo, naquele dia não. Naquele dia, tipo, foi, acho que a única vez que as pessoas se dirigiram a mim como a capitã da equipe. E, tipo, não só como alguém que só tá lá e tal. E, tipo, na época eu fiquei, tipo, nossa, que esquisito. E eu tenho absoluta certeza que ninguém mais reparou. E, tipo, eu acho que essa é a parte do porquê a misoginia nas exatas machuca tanto as mulheres. Porque, tipo, é algo que a gente percebe, certo? Tipo, eu percebi quando eu tinha 13 anos, mas que, tipo, eventualmente todas as mulheres vão perceber. E que a maioria dos homens não percebe, e se eles percebem, eles não estão nem aí.
ou eles concordam. Então, tipo... E eu acho que esse caos do internacional ilustra perfeitamente, tipo, como, tipo, sabe? Porque, tipo, não foi o último fight esse. No último dia, eu, de fato, tipo, eu usei a minha saia, eu usei um cropped, um terninho e um salto alto. Eu estava formal, então, tipo, não reclame do meu cropped. Mas, e, tipo, naquele dia eu voltei a ser tratada mal. E naquele dia, não apenas tratada mal, eu fui desprezada completamente em um momento. Não irei descrever, mas eu fui desprezada de fato. Então, tipo, eu saí de lá, muito, tipo, reflexiva sobre tudo e tal. Aí, e tá, chegou a hora de eu escolher um... Não, eu vou falar sobre isso mais pra frente. A ordem mental desse vídeo tá muito caótica. Eu acho que vou ter que dividir em dois, inclusive, a parte de depoimento aqui, lanço hoje, faço hoje, porque senão minha voz não vai aguentar. Aí reflexões eu faço talvez semana que vem. Porque semana que vem eu também vou precisar de um vídeo rápido, porque eu tenho prova de física 1. Mas enfim, tipo, no geral, assim, o meio é que talvez, tipo, tenha um recorte também, porque eu tava no meio das exatas competitivas. Então, tipo, são pessoas que estão competindo. Mas, assim, existia um clima muito mais amistoso. Tipo, no geral, assim, não só na internacional, no geral, nas competições de física, existe um clima relativamente amistoso entre os homens pros homens. Só que isso não existia pra mim. E, tipo, eu passei muito tempo tendo, que nem eu falei, essa mentalidade do eu dei bobeira e tal, eu devia ter feito alguma coisa. Só que, tipo, eu faço terapia. Eventualmente, eu percebi que eu fiz alguma coisa. Tipo, todas as vezes que eu fui desprezada pelas pessoas, todas as vezes não, mas na maioria, eu fiz alguma coisa. Eu levantei, eu falei. Menos nessa, tipo, no fim e tal, que eu tive conversa com aquela pessoa que ela me falou pra fazer alguma coisa com tudo que já tinha acontecido comigo e tal. Mas, tipo, o ponto principal é que isso não é algo que nós conseguimos lutar individualmente. Tipo, é algo que a gente até pode fazer pequenas diferenças. Mas que, tipo, se você for pegar e querer mudar a cabeça de todos os homens perto de você, tipo, eu tentei fazer isso. E eu me senti uma merda. Porque, tipo, não dá. Simplesmente não dá. Porque, tipo, é algo socialmente construído e etc. E, de novo, vou falar isso nas reflexões e tal. Mas, tipo... enfim, eu acho que, tipo, nem tem como disfarçar muito, mas enfim. Eu tive uma experiência bem ruim, igual eu acabei de falar, com a internacional na questão do machismo e tal. Então, e tipo, quando acabou, eu tava pra fazer vestibular. Então, tipo, você tinha que ir lá e selecionar o seu curso na inscrição da FUVEST e tal. E eu fiquei muito reflexiva, porque eu saí de lá e, tipo, eu senti o efeito de fato do, tipo, será que nós mulheres somos piores em exatas? Porque eu não sou burra. Tipo, eu me conheço, eu sei que eu não sou burra. Mas eu saí de lá tendo a plena convicção que eu era burra. E que, tipo, eu era horrível e que eu não tinha nascido para as exatas, que eu devia fazer qualquer outra coisa, que eu não era boa. E, tipo, eu só fiz física, de fato, porque eu parei pra pensar e tá. Não sou boa em física, não sou boa em matemática, não sou boa em astronomia, não sou boa em química, mas se eu não fizer essas coisas, eu vou fazer o quê? Tipo, eu não gostava de qualquer outra coisa como eu gostava de exatas. E, tipo, eu prestei pra física simplesmente porque eu não tinha outro plano. Eventualmente percebi que, tipo, fiz a melhor escolha da minha vida, por enquanto e tal. Mas, tipo... todo ponto desse vídeo eu acho tipo, existe um aumento muito grande dessa ideia conservadora e das pessoas querendo, tipo, falar e fazer a gente acreditar que nós mulheres não somos pras exatas. E, tipo, não é que não necessariamente nós não somos pras exatas. Porque, que nem, eu tenho um amigo que faz química e ele falou que tem muitas mulheres. Só que, tipo, que nós não somos pras exatas de elite, entre aspas. Porque tem muitas pessoas tipo, dos nerdolas de exatas e tal, que eles, tipo assim, dentro das exatas ainda existe pra eles uma hierarquia, que é que a matemática e a física seriam completamente superiores a tudo. E são áreas justamente dominadas por homens. E são, tipo, áreas muito, muito, muito complicadas, como eu falei, pelo próprio título do vídeo, de você se inserir como mulher. E existe todo um movimento, que nem eu falei, pra fazer com que as mulheres acreditem que a gente não deve estar nesse meio. O ponto principal é que, tipo, em primeiro lugar, eu acabei de falar, tipo, toda a parte de depoimento sobre
o quão, tipo... E eu nem vou entrar muito em detalhes, porque se eu entrasse em detalhes, daria pra falar sobre, tipo, todo quanto é tipo de percalço, todo quanto é tipo de absurdo que eu já escutei na minha vida, porque eu gosto de exatas. E porque eu não abaixo a cabeça quando as pessoas me falam esse tipo de coisa. Então, tipo, será que, sei lá, uma coisa que eu vejo muito é que, tipo, eu não faço engenharia, tenho zero interesse em engenharia, mas como eu gosto de física, eu recebo muitos conteúdos de engenharia, principalmente de mulheres engenheiras. Porque eu gosto de ver mulheres em exatas, entendeu? Depois de tanto tempo sendo desprezada pelas pessoas por ser mulher e ser da física, eu gosto de ver. É isso, hands up, esse é o meu pecado. Mas, tipo, eu abro os comentários pra, sei lá, ver as pessoas falando sobre, tipo, sei lá, a turbina muito foda que a menina tá mostrando. E, tipo, existe uma chuva de machismo. E, tipo, em todos os comentários saem mais uma vibe de, tipo... Além do básico, entre aspas, né, que é, tipo, descredibilizar e falar que, tipo... que ela não é boa o suficiente, que o que ela falou tá minimamente errado e tal. Tem muitos homens falando sobre como, tipo... com quem ela teve que dormir pra tá lá. Então, tipo... Será que a gente realmente é tão pior? Ou a gente só tipo, completamente esculhambada e descredibilizada em todo lugar que a gente tá? Eu acho que eu falei a palavra descredibilizada no mínimo umas 50 vezes. Mas é verdade, tipo, uma analogia que eu usava muito com o meu psicólogo é que, tipo, o que nós enfrentamos, e isso volta também porque eu falei de, tipo, que eu percebi, eventualmente, que a maioria das mulheres tem isso, nesses meios de, tipo, exatas, matemática e tal, dessa hiperresponsabilidade, dessa, tipo, hiperdedicação a um nível sobre-humano que a gente não vê limite, que essa, tipo, a gente tem que ser ambiciosa num nível muito extremo pra chegar no mesmo lugar e tal. E é que, tipo assim, você é uma mulher no meio das exatas. Quer dizer, se você é um homem, existe uma expectativa. Uma expectativa ok, tá ligado? Aí, quando você chega nessa expectativa e você chega ou avança, você é uma pessoa acima da média. Ponto. Certo? Tipo, existe como você ser um homem acima da média. Como a gente não. E isso foi algo que eu percebi, tipo, muito na minha experiência com Olimpíadas, de fato. Foda-se, foi algo que eu percebi muito internacional. De, tipo, existe uma régua, existe uma régua pras pessoas, e quando você alcança, beleza, você é uma pessoa acima da média. Existia uma régua pra mim. A minha régua original já era muito mais alta. Ela era, tipo assim, no nível estratosférico. Eu sou um pouco complexada, então, tipo, aí que vem a questão do eu dei bobeira. De fato, tipo, quando as pessoas falam muito as coisas do lado de fora da sua cabeça, você passa a internalizar. Então, tipo, eu queria corresponder às expectativas que se tinha de mim. Aí, eu atingi a régua. Só que eu atingi a régua e as pessoas subiam a régua. Aí eu ia lá e eu atingia de novo, porque eu sou maluca. Aí, subiam a régua ainda mais. E ainda mais, e ainda mais, e eu continuava subindo, e não importava o quanto, tipo, o ponto principal é que, e essa é a minha mensagem para, tipo, meninas das exatas. Você sofrer machismo ou não, as pessoas te descredibilizarem ou não tem nada a ver com a sua competência. Tem, tipo, zero a ver. Você, a pessoa, a mulher mais inteligente e mais competente que você conhece, que você sequer consegue imaginar, provavelmente ela já foi muito mais credibilizada do que qualquer outra pessoa. Que, tipo, quanto maior ameaça, entre aspas, uma mulher representa, mais menor, eu não sei se essa expressão faz mais sentido, mas menor os homens vão fazer ela se sentir. Obviamente não são todos os homens, mas esses homens muito cretinos, eles fazem um barulho. E, tipo, que nem eu falei, quando eu escutei que eu não sabia do que eu tava falando, na hora eu fiquei muito puta. Só que eu fui escutando, eu escutei uma, aí eu escutei outra, aí eu escutei outra. Eventualmente eu comecei a acreditar. Porque, tipo. Porque nós somos seres sociáveis e nós acreditamos uns nos outros, como seres humanos. Então, tipo. Eu acho que eu encerro a parte de depoimento por aqui. Aí. Começando a reflexão, né? Sociologicamente. Tem a questão de, tipo, que os homens das exatas, no geral, eles são homens muito mais rejeitados socialmente. Então, tipo, tem toda essa questão. Mas, também, existe a boa e velha questão do capitalismo, certo? E, nossa, o que isso tem a ver com a misoginia das exatas? Tem tudo a ver. Porque tem a ver, principalmente, tipo, em as mulheres nas exatas é o puro cerne do que é a mulher entrar no mercado de trabalho. Por quê? Quando a mulher entra no mercado de trabalho, você diminui a taxa de natalidade. Porque você tem um planejamento familiar, certo?
Tipo, se uma mulher, ela planeja, ela quer fazer faculdade, mestrado, doutorado, ela quer entrar nas exatas, ela quer ser, sei lá, uma engenheira, você precisa de muitos anos de dedicação exclusiva e total. Então, tipo, você vai postergar a sua idade de ter filhos. Quanto mais você posterga, menos filhos você tem, no geral. Tipo, generalizando bastante. Aí, você tem isso, a entrada da mulher no mercado de trabalho, de um lado, e você tem a necessidade do capitalismo de ter exército de reserva. Ou seja, o que é isso? É simplesmente o fato de que, para o capitalismo girar, existe uma necessidade muito forte de você ter pessoas desempregadas. Porque quanto mais pessoas desempregadas você tem, mais diminuto consegue ficar o salário. Então, por exemplo, sei lá, nas épocas do primeiro e segundo governo Lula, que você tinha um desemprego bem mais baixo, as pessoas podiam, tipo, escolher, entre aspas, a maioria delas, né, o emprego que elas estavam. Hoje em dia, você pode ser, tipo, a maioria das pessoas tem muito medo de ser demitida, porque sempre vai ter alguém mais desesperado do que você. E essa lógica do sempre tem alguém mais desesperado que você é justamente a lógica do mercado de reserva. O principal pilar do capitalismo é o controle dos corpos das mulheres. Porque nos nossos corpos existe a reprodução. Nos nossos corpos existe o ter filhos e alimentar esse exército. Então, você ter as mulheres indo para o mercado de trabalho e, por conta disso, diminuindo a taxa de natalidade, que a gente tipo, meio que desestrutura isso, certo? Porque você diminui a quantidade de mão de obra barata disponível. Não só porque você tem menos filhos, mas porque você em si está se qualificando. E junto com essa saída da mulher para o mercado de trabalho, qualificado, porque lembrando, as mulheres pobres sempre trabalharam, mas você tem uma reivindicação por pagamentos iguais. Então, tipo, tudo sobre essa revolução de gênero, entre aspas, que aconteceu, vai contra o capitalismo. Basicamente, eu ia falar capitalismo, mas sim, vai contra o capitalismo. E, hoje em dia, a gente tá na fase que muitas pessoas chamam de capitalismo tardio, né? Que são essas fases de crises que o capitalismo tem, porque o capitalismo é um sistema hipócrita, ponto. Aí, nesses momentos, você tem um aumento muito grande do conservadorismo. Igual a gente viu, sei lá, na Alemanha pós-guerra, porque você tinha uma crise muito forte, igual você tá vendo no mundo atualmente, porque você tem uma insegurança muito forte, você tem crise econômica, você tem crise climática, você tem crise alimentar por conta dessas duas, e sempre vai ter um culpado. Com esse achamento, entre aspas, do culpado, encontramos as mulheres. As mulheres, a população LGBT, os movimentos negros, e isso que eu acabei de falar, tem tudo a ver com a misoginia das exatas. Por quê? Porque, mesmo que inconscientemente, e eu escolho acreditar por me sentir um pouco melhor com o mundo, né? Que inconscientemente, nas vezes que foi comigo, os homens, a vida inteira deles, eles são escutados, que você tem que ser o provedor e tal. E nessa fase de capitalismo, nossa, eu tô com uma dificuldade extrema de falar a palavra capitalismo sem a minha dicção falhar. Nessa fase de capitalismo tardio, não dá. Essa ideia do chefe de família provedor, ela é uma ideia que tá caindo. E que sempre, sempre, sempre que você tem uma crise do capitalismo, essa ideia cai. Porque, que nem eu falei, as mulheres sempre trabalharam. Sempre, sempre, sempre. A única diferença era que a gente recebia menos. Enfim. Aí você tem, homens com uma crise total de identidade mesmo. Tanto que tem até aquele fenômeno do male loneliness epidemic, etc., que tem outras causas além disso. Mas você tem toda uma crise de identidade. Principalmente nos homens jovens. Porque eles olham para, sei lá, pros pais deles, pros avós deles, que são, os exemplos, no geral, né? E eles não conseguem chegar no mesmo ponto. Não necessariamente por incompetência, muitas vezes por incompetência, mas não necessariamente por incompetência. Simplesmente porque a gente tá em outro mundo, em um mundo que não permite isso. E, é muito mais difícil, é muito menos cômodo, incomoda muito mais você parar e perceber que isso tem a ver com o capitalismo tardio, do que você olhar pro seu lado, você ver uma mulher num lugar que não era pra ser de uma mulher, certo? Porque a mulher era pra ficar em casa, tendo filho, pra alimentar o exército de reserva. E você culpar ela. E, isso tem a ver com o fato, com o sentimento que muitas mulheres têm, e que eu também tenho a minha vida inteira nos meios de exatas, que é nos tratar como se a gente fosse extraterrestres. Porque na cabeça deles, de novo, conscientemente ou inconscientemente, a gente não pertence. E esse é o fato, na cabeça deles, a gente não pertence.
E eles nos tratam como se a gente não pertencesse. E esse é o foda, tipo... Perdão, eu tenho que cortar essa parte depois. E essa é a parte difícil. Porque, tipo, essa crise existe pra gente também. E já tem, tipo, muitas pesquisas. Eu li recentemente um bagulho sobre esse. Eu não lembro onde. Mas que, tipo, as principais pessoas afetadas pelo capitalismo tardio são as mulheres. Especificamente também, tipo, fazendo um recorte mais específico, as mulheres negras. E é justamente, tipo, as pessoas a quem os homens brancos desse meio de, tipo, exatas e e tecnologia culpam. Sendo que, tipo, nós somos as pessoas mais prejudicadas. E eles querem, tipo, eu não sei se roubar, mas ao mesmo tempo talvez roubar, assim. Roubar essa liberdade que a gente criou. Porque, por exemplo, a gente tem a mesma discussão que se tinha décadas atrás com a Marie Curie. Tipo, hoje em dia, a gente considera, tipo, nossa, essa mulher é genial, essa mulher é incrível, a única pessoa já sempre ganhou 2 Nobéis em 2 áreas diferentes. Por que eu escuto, eu, em 2024, escutei as mesmas coisas que ela? Tipo, e existe uma coisa em comum entre esses dois períodos de tempo, nos quais queria se cercear a liberdade intelectual e reprodutiva das mulheres, que é crises do capitalismo. Então, a minha moral... tem muitas outras coisas para se refletir sobre esse assunto, mas a minha moral, no geral, mulheres, isso não é sobre você. Tipo, no sentido de que a misoginia das exatas não é porque as pessoas ao seu redor acham que você é uma pessoa pior. Talvez eles achem, mas não porque você é necessariamente pior, entende? Tipo, eles acham que você é pior e eles te tratam como pior porque isso tem a ver com eles. Isso tem totalmente a ver com o valor que eles enxergam neles mesmos. E quando você chega e você toma um lugar que ameaça o lugar deles, o lugar que sempre foi dito pra eles que é deles, eles te tratam como se você não pertencesse. Então, tipo, tem até aquela frase famosa que eu adoro, que é tipo, quando você é privilegiado, equidade parece opressão. Então, tipo, eles se sentem quase oprimidos pelo fato de que uma mulher pode competir com ele de igual para igual. E o ponto principal é que a gente nem compete de igual para igual. Eu consigo fazer um vídeo assim de horas, falando sobre, tipo, os absurdos que eu já escutei. E eu tenho 18 anos. Tipo, sabe? E provavelmente, tipo, esse vídeo por enquanto vai dar bem mais do que 1 hora, e eu vou ter que cortar, porque provavelmente eu falei coisas que eu não deveria falar, e que se você ligar todos os pontos, você vai saber demais. Então, tipo, o ponto principal é esse lugar. Eles te dizem e eles te fazem sentir que não é seu, mas ele é. Então, tipo, se você é uma menina e você tá, sei lá, fazendo Olimpíadas no ensino médio, se você tá fazendo a faculdade de exatas e as pessoas te tratam igual lixo, esse é um lugar que é seu. Tipo, esse é um lugar que as mulheres sempre conquistaram. E os homens, tipo, que, sei lá, esses doidos de comentário, que ficam falando, tipo, ai, quais são as coisas que as mulheres já inventaram? As mulheres já inventaram muita coisa. Mas o ponto principal não é esse. O ponto é que, tipo, historicamente, foi nos negado tanta coisa. Tanta coisa. Tantos acessos que a gente tem hoje em dia e que querem tirar da gente. Então, tipo, não é nosso dever, mas é de bom tom que a gente lute por esses lugares, entende? Então, tipo, sei lá, apesar de, tipo, ser algo muito maçante, eu não me arrependo de ter, tipo, seguido em frente nas exatas, porque, tipo, a cada uma de nós que continua e que sobrevive, apesar de, tipo, todos os percalços e que continua e, tipo, se torna inegável que você é uma pessoa competente, que você é boa o suficiente, a gente acaba diminuindo um pouco essa ideia que muitos homens têm e que esses influenciadores de conservadorismo e tal tanto na cabeça deles de que nós somos inferiores. Porque a gente não é. E apesar de, tipo, eu me sentir inferior nas piores épocas, assim, que eu sofria, tipo, muito mais machismo do que eu sofro agora, por exemplo. Você não é. Então, tipo, e eu vou falar isso pra você, e se você tá vendo isso aqui, porque você pesquisou, tipo, misoginia nas exatas. Tipo, não vai mudar nada agora. Porque eu também, tipo, lia sobre isso na época e não mudava nada. Não mudava, tipo, a dor que eu sentia. Mas saiba que, tipo, não é sobre você.
E tipo, não é que não é sobre você de um jeito, tipo, nem tudo é sobre você, sua narcisista egoísta. Não. Nem tudo é sobre você, no sentido que, tipo, as pessoas... Tem a frase principal, certo? Que nem, depois que eu ouvi, eu até falei, tipo, eu conheço essa frase, mas eu não posso falar o porquê, porque eu sou a única mulher no ambiente. Que é justamente a frase mais usada na história para descredibilizar as mulheres, que é o bom e velho, você não sabe do que você tá falando. Eu já ouvi muita mulher muito competente, certo? Olhando aqui para meio da câmera. Já ouvi muita mulher muito competente, que tinha certeza do que tava falando, falar sobre alguma coisa, discordar de um homem e falar, eu acho que é isso, mas eu posso estar errada. E ela não tava, sabe? Então, tipo, você sabe seu valor. E se você não sabe, corra atrás dele. Porque, você vai deixar, tipo, um homem fedido que não, tipo, se sente inferior simplesmente porque tem uma mulher no mesmo ambiente que ele. Dominar as exatas? Não vai, não. É isso. Talvez se eu tiver alguma outra ideia, eu preciso ir no banheiro de novo. Talvez se eu tiver alguma outra ideia, eu complemente. Mas no geral é isso. Então, tipo,